Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6. O Senhor me deu um tema nessa noite pela misericórdia do Senhor que diz assim: a sensibilidade e obediência para entender os propósitos de Deus. Amém? Esse capítulo 16, versículo 6 que diz: e passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troás. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troás, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali por alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. A igreja pode se assentar. É uma passagem, né, irmãos, que a gente sabe que vem se revelando a cada manhã, a cada dia na nossa vida. Falando do apóstolo Paulo, falando de um homem que perseguia o povo de Deus. Quando teve a oportunidade de conhecer Jesus, passou a ser um homem perseguido, porque começou a ser, como o tema que o Senhor me deu nessa noite, sensível e obediente à palavra de Deus. Nós vemos toda uma trajetória que Paulo teve que passar. Se eu começasse a ler desde o primeiro capítulo, contando toda a trajetória de Paulo, ficaríamos aqui a noite toda. Mas quero falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu vou tentar passar assim para a igreja. Mais uma vez lembrando o tema sensibilidade e obediência para entender os propósitos de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? É notório dentro desse texto que Paulo, nos projetos dele, ele ia para um determinado lugar. Porém, o texto vem dizendo que ele foi incomodado pelo Espírito Santo, dizendo a ele que voltasse e seguisse um novo caminho. Mas em seguida, nós vemos também que Paulo teve uma visão, quando se apresenta aquele varão vindo da Macedônia pedindo ajuda. Quantas das vezes ouvimos ir, pregar e fazer, e paramos, ficamos. Ah não, Deus não está falando isso comigo não. É necessário ser sensível para ouvir e entender aquilo que Deus quer de mim e de você. E mais adiante nós vamos ver o momento que eles iam caminho dessa oração, se depararam com aquela mulher, a vendedora de púrpura. Havia uma necessidade daquela mulher ouvir o que Paulo tinha para passar para ela. Tinha para passar da parte do Senhor. Nós vemos que em seguida, mediante a tudo que aquela mulher ouve da parte do Senhor, ela os convida para estar na casa dela. Porque Paulo e Silas precisavam descansar, precisavam apoiar a cabeça. E nós, dando continuidade nesse texto, deve estar se perguntando assim: onde é que a irmã quer chegar? Eu quero chegar dentro do propósito de Deus. O propósito do Senhor mudar o caminho, a estratégia de Paulo. Porque Paulo queria ir por um determinado caminho, o Senhor colocou em outro. Nós vamos ver aonde ele queria chegar. Dando continuidade nesse texto, nós vamos ver que mais adiante, Paulo e Silas ali se deparam com uma jovem com espírito de adivinhação. Um espírito esse que fazia com que homens daquela cidade, credores, viessem a lucrar com o espírito que estava sobre aquela menina, ou seja, um demônio, né, que estava ali, dando conta de que estava adivinhando vidas e falando da vida de um de outro, enfim. O que nós vemos por aí, né? Porque existe um falso profeta, infelizmente, na face da terra. E aqui o texto vem falando de uma menina com esse espírito de adivinhação. E não foi um nem 2 dias. O texto vai dizer que vários dias Paulo passava por ali e aquele espírito que estava naquela menina
sempre usavam o mesmo argumento. Ali está os servos de Deus Altíssimo. Eu vejo isso como um escárnio. Eu quero crer que esse espírito que estava naquela linha estava escarnecendo dos dois homens de Deus. E o próprio texto vai dizer que Paulo volta um pouco perturbado com aquela coisa do espírito que está sempre falando ali e repreende. Te digo em nome de Jesus que saia. E a palavra de Deus vai relatar que o espírito saiu imediato. Porque Deus faz assim. Tá, irmão, onde é que a irmã quer chegar? Eu quero chegar no propósito de Deus. Eu quero dizer para você que Deus, Ele sempre vai criar uma situação. Hoje, o propósito de Deus é salvar a alma. E Deus vai criar uma situação. Talvez você tenha chegado neste lugar porque você foi convidado, ou porque o pastor falou que mora aqui há 2 meses, veio a este lugar, uma visita grandiosa, né? Recebemos com honra nessa noite. Mas, irmãos, de repente você saiu da sua casa e não sabia. Peraí, eu vou entrar naquele lugar. Não, você veio aqui porque há um propósito de Deus. Você não chegou aqui simplesmente porque você viu aquela porta aberta, essa igreja parece simpática, então eu vou entrar. Não, não foi isso. Você recebeu um convite de Deus. Porque nós vemos o que veio acontecer sobre a vida de Paulo. Aí não deu para cuidar? O que acontece? Eu quero dizer agora, eu vou falar a respeito da situação que foi criada. Nós vimos agora rapidamente, falei rapidamente dessa trajetória. O motivo do Senhor não permitir, nós vamos chegar nele agora. Nós vemos. Nós vamos ver aqui, irmãos, que o Senhor criou uma situação. O que acontece hoje? Agora eu vou falar para crente. Hoje, nós vemos assim, existe um povo de Deus na face da terra, irmão, que ele acha que por servir a Deus, ele não tem que passar prova. Ele não tem que passar prova, a família dele não pode ficar enferma, poxa, porque ele serve a Deus. Aí se nós fôssemos entrar dentro da passagem de Jesus no barco, o vento estava bravo, o mar estava revolto, o barco balançou. Mas poxa, eu estava no barco com Jesus. Faz toda uma diferença estar no barco com Jesus. Mas existe um povo hoje ainda, fiéis a Cristo, contudo ainda não conseguem entender o propósito de Deus. Por que foi permitido que Paulo passasse por toda essa trajetória? E por que aquela menina daquele espírito ficava falando toda hora, todos os dias? Ali vai os 2 servos de Deus Altíssimo, meio que escarnecendo. Porque levantou-se uma ira no coração, não vou dizer uma ira, o texto não fala ira, fala perturbado. Diz que Paulo ficou perturbado. Então ele voltou e repreendeu. E em seguida, o que foi que aconteceu com Paulo? Paulo foi entregue às mãos daqueles senhores. Aqueles homens que estavam lucrando com o espírito de adivinhação que aquela menina estava tendo. Ou seja, com aquele demônio, né, irmão, que estava usando aquela menina. Paulo foi entregue àqueles senhores. E ali começa a luta de Paulo. Mas espera aí, a irmã falou em sensibilidade e obediência. Poxa, mas se ele foi obediente, por que ele passou por tudo aquilo ali? Porque havia uma necessidade para que Paulo passasse. E o texto mais adiante vai dizer que Paulo foi açoitado, foi humilhado, rasgaram as suas vestes e foi lançado no cárcere. Quantos presos dentro de uma situação hoje? E só sabem perguntar para o Senhor por quê? Mas não, a pergunta não é por quê. Mas para quê, Senhor? Será para que eu estou passando por esta situação? Será para que a enfermidade chegou até a minha casa? Será para que esse conflito que surgiu de repente dentro do meu lar? Será para que meu filho se levantou nessa rebeldia? Senhor, olha, eu não estou entendendo isso aí. Existia um propósito, irmãos. Existia um propósito. Amém. Claro que é muito fácil eu chegar aqui e falar assim. Não, irmãos, o mais interessante do texto deixa isso muito claro. Que, poxa, ele apanhou, ele foi humilhado, foi envergonhado. Porém, contudo, ele louvou e deu glórias a Deus. Que é o mais difícil quando nós nos vemos dentro de uma situação. Na verdade, você quer entrar dentro da casa de Deus, você quer chorar. Você bota o seu joelho no chão e fala assim, eu estou aqui.
sensibilidade de Paulo, de Silas, era tão grande, que eu quero crer que no momento eles não devem ter entendido muito bem. Nossa, engraçado, a garota está lá adivinhando nas minhas palavras. Eu chego lá repreendendo aquele espírito e sou lançado dentro de um cárcere. Vamos passar a noite aqui, então vamos adorar o Senhor. Senhor, muito obrigado, aleluia, glória a Deus. E ali o texto fala que eles começaram a louvar o Senhor. Eu quero crer que os demais presos que ali se encontravam ficaram abismados. Esses dois apanhando diante de uma multidão. Porque na verdade aconteceu com Paulo e Silas, bem parecido com o que aconteceu com Jesus. Porque Jesus, antes de ser crucificado, passou por todo aquele processo. Porém, contudo, nós sabemos que ele era inocente. Irmão, mas ele tinha que passar. Nessa noite, o pastor Demi vem falando do profeta Isaías. E eu fiquei me fazendo uma reflexão quando ele falou assim: quando passares pelas águas, não te afogarás. Contudo, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Se você parar aí para fazer uma reflexão, o Senhor falou para Isaías assim: quando passares pelo fogo, talvez você passe pelo fogo. Não, foi com muita convicção. Quando passares pelo fogo, ou seja, tinha que passar. Aleluia. E hoje, o que está acontecendo no meio do povo de Deus? O povo não quer passar. Na primeira dificuldade, se o Senhor não me der o sábio, não, o Senhor me deu o sangue na minha mão, mas não vai aguentar uma oração, não. Irmão, tomou uma prova lá em casa que só o sangue. Mas Deus sabia que você ia passar. Mas Ele confiou a mim e a você. E no caso de Paulo e Silas aqui, todo esse procedimento era para salvar almas. E hoje o que está acontecendo? Está difícil ver alguém que quer pagar o preço, gente, para salvar uma alma. Está difícil. Quem quer se sujeitar a ser julgado? Porque hoje o povo de Deus ele vive assim, né? Apontado, julgado, caluniado. É uma contenda, o nome dele é envolvido e fica perguntando por quê. Se fosse antigamente ele ia lá discutir, fazer acontecer. Hoje o Senhor começa a tratar de uma forma diferente e ele para e fala assim: não, pelo amor de Deus. Poxa, está escrito aqui no livro, olha aquele que toma no dia do Senhor. Porque é necessário passar, irmãos. Há uma necessidade. Hoje, você procura, podia ter mais pessoas nesse lugar, nessa noite. Mas vamos julgar aquele que não conseguiu chegar? Não, eu não sei a dificuldade dele, você também não sabe. Você não sabe o que ele está passando. Claro que Deus conhece a minha estrutura, conhece dele. Mas não sou eu, não é você que vai ajudar. Mas será que nós estamos prontos, preparados a pagar o preço por aquele que não conseguiu chegar? Vamos colocar assim? Não, eu vou orar e vou jejuar para o fulano, porque ele não veio. Não sei, Senhor, deve ter acontecido alguma coisa. Mas ninguém quer pagar o preço, irmão. Porque pagar preço é árduo. Não é uma mão sua. É árduo. E nós vamos dar continuidade, vamos ver. Depois eu peguei a Bíblia emprestada com uma irmã ali, e eu estava fazendo uma reflexão, fazendo uma comparação com o meu contexto da minha Bíblia, e eu comecei a entender que no momento que Paulo e Silas estão lá louvando e adorando o nome do Senhor, com alegria no coração, aquela coisa toda, né? Perto da meia-noite, como relata o texto, houve-se um grande terremoto. Os cárceres são abertos. Eu quero dizer para você que Deus ainda está abrindo cárcere. Aleluia! Se você se encontra dentro de um cárcere privado, você está preso num vício, não falando especificamente só de prisão, mas uma prisão espiritual. Porque você que tem um tipo de vício, isso é espiritual, irmão. Porque quando você nasceu, o médico não disse assim: ó, nasceu um menino e ele vai ser viciado a isso. Nasceu essa jovem aqui, ela vai ser rebelde. Não foi assim, não. Nasceu um menino, nasceu uma menina. Filhos, eu, você, nós somos herança do Senhor. Então o Senhor, Ele ainda está dentro do cárcere, sim. Ele ainda está curando, Ele ainda está salvando e Ele ainda está libertando, sim. Aleluia! Porque Deus tem uma coisa linda para o povo dele. E